Reportagem, uma apuração, que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, e eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é levado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro, Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton. Se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de dois excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. E nessas questões de corte, quando se tem vazamento assim, isso acaba revelando esse tipo de circunstância, de que tem gente que acha que este fato merece a publicidade por não gostar, por exemplo, da primeira-dama. Vazou por uma razão. Vazou porque Janja, pelo menos para parte do governo, não é uma figura benquista. Isso não é uma novidade. Eu não estou contando uma novidade. Então tem dois aspectos aí. Tem o aspecto diplomático ou de protocolo, no mesmo dia em que Lula diz que nunca foram tão importantes as relações entre China e Brasil. Uma fala da primeira-dama que não estava prevista fazendo uma crítica. Xi Jinping, segundo o relato da reportagem da Sadi e do Valdo, disse que o Brasil tinha autonomia para regular a plataforma e inclusive banir o TikTok. Então também levou uma resposta de